Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Sala do Futuro. Hoje o nosso objetivo é apresentar-vos o Kodoo. O Kodoo é uma ferramenta muito interessante para programar, mas que também nos permite criar com um bom detalhe e qualidade jogos, histórias ou outros projetos. Primeiro que tudo, vamos ter que instalar o Kodoo. Basta escrever no vosso motor de busca Kodoo e irão ter duas páginas principais. A página do próprio Kodoo ou a página do Microsoft, onde poderão também fazer o download. Independentemente da vossa escolha, quando acabarem de instalar o Kodoo, terão este primeiro menu com várias opções. Sempre que quiserem criar um novo projeto, carregam um novo mundo, ou se quiserem editar ou até carregar tutoriais ou até mesmo mundos de outras pessoas que possam ter sido partilhados na comunidade, utilizam o carregar mundo. Para todos os efeitos, vamos começar pelo novo mundo. Assim que começam o vosso mundo, podem reparar numa barra de ferramentas em baixo e no canto superior esquerdo encontram um conjunto de dicas ou atalhos. Vou-vos apresentar cada uma destas ferramentas só para terem uma melhor noção de como poder utilizá-las. A primeira ferramenta é a do menu. A segunda é o do Play, que vai-vos permitir jogar ou praticar o vosso projeto para perceber se está a correr tudo como vocês querem. A terceira permite-vos mover a câmera. Esta ferramenta com a cara do Kodoo permite-vos adicionar, editar e programar os vossos objetos ou personagens. Temos uma ferramenta de trajetos que servirá, por exemplo, para programar um trajeto pré-definido para uma personagem que nós não queiramos controlar. A ferramenta do pincel permite adicionar, pintar ou até apagar terrenos. Vocês podem criar vários tipos de terrenos. Temos umas 3 ferramentas para editar o relevo do nosso mundo, uma ferramenta para adicionar água e uma ferramenta de borracha. Esta última é uma ferramenta mais avançada que vai-vos permitir programar ou editar definições do mundo. O próximo passo é explorar um pouco mais cada uma destas ferramentas para que consigam entender na prática o que é que acontece quando as usam. Primeiro que tudo, vamos acrescentar um pouco mais de terreno só para termos mais espaço para trabalhar. Portanto, seleciono o pincel e a quantidade de terreno que eu quero, que posso também definir o tamanho do painel de seleção com as teclas do teclado, e vou adicionar um pouco mais deste relevado. Se eu quisesse, por exemplo, escolher outro tipo de terreno, poderia selecionar esta opção. Tem aqui várias opções de terreno. Nós estamos a utilizar o relevado. Se quiserem mover a câmera, fazer um conjunto de movimentos como o zoom, ou até rodar, irá-vos dar novas perspectivas quando quiserem ter assim projetos mais detalhados. Podemos até criar um pequeno monte, só para dar um bocado mais de caráter ao nosso terreno. E para que ele não fique com degraus, vamos aplaná-lo. Isto é especialmente útil quando quiserem, por exemplo, fazer rampas para corridas. Se eu quisesse fazer também uma pequena ilha ou um pequeno lago, podia também selecionar a tecla da água e acrescentar um pouco. Se repararem, o terreno que eu acabei de levantar é o terreno que fica fora da água. Portanto, usem esta ideia para quando quiserem planear o uso da vossa água. Lembrem-se que, quando acrescentam água, têm que acrescentar terreno também, para que não haja terreno debaixo d'água apenas. Mas vamos retirar a água por agora e selecionar a nossa primeira personagem. Selecionam a tecla
da personagem, carregam no terreno e aparece-lhes logo um conjunto de opções. Esse conjunto de opções diz respeito às nossas personagens ou a objetos. Podem ver aqui um exemplo de objeto com uma maçã e um exemplo de personagem que é o rover. Estas setinhas aqui implicam que existe um menu de escolha. Quando clicam nesta tecla, aparece-vos uma segunda roda com vários objetos ou personagens. Neste caso, vamos usar o Cycle. Ainda na tecla de personagem, eu vou clicar com o botão direito do rato no Cycle e irá aparecer o menu associado à edição. Logo, a primeira coisa que nós vemos é o programar, mas também podemos alterar as definições, como por exemplo torná-lo invencível. Podemos mudar-lhe o nome, podemos cortá-lo para também eliminar, copiá-lo, alterar o seu tamanho. Podemos até alterar a altura a que ele começa. Para objetos ou personagens que sejam voadores, pode ser útil esta opção. Podemos até rodá-lo só para eles começarem na posição que nós queremos. Mas a parte mais importante para aprender hoje é a programação. Para começarmos a programar o Cycle, carregamos com o botão direito do rato e vamos aqui à opção Programar. Para podermos começar a programar os nossos objetos e robôs no Odoo, temos que criar as nossas linhas de comando. Estas linhas de comando vão respeitar uma linguagem muito simples de quando, faz. Um exemplo prático do nosso dia-a-dia é o do interruptor e o da lâmpada. Vamos ter que ligar os eventos na mesma linha de comando para que um comportamento esteja associado a uma reação. Para que quando exista o clicar do interruptor, existe um correspondente que é ligar a luz. Neste tutorial irão aprender a programar coisas simples como movimento, salto e até falar, para que possam criar os vossos projetos, sejam eles histórias, jogos ou outros quaisquer. Agora que sabem o que é a linha de comando, podemos programar os primeiros comportamentos que nós queremos com o quando e o faz. Vamos adicionar o nosso primeiro comportamento. Portanto, eu vou querer que o Cycle consiga movimentar-se. A maneira mais simples de fazer isto, neste caso, vai ser associar uma tecla do teclado ao movimento. Portanto, primeiro que tudo, vou associar o quando para que o Cycle aprenda que quando eu toco na tecla, quero que ele se mova num dado sentido. Portanto, já selecionei o teclado, vou especificar quais são as teclas que eu quero que ele use. Vamos utilizar o WASD e agora vou associar o comportamento movimento. E eu vou querer que ele ande rápido. Agora, para cada linha de comando é muito importante que testem para ver se funciona exatamente como querem. Porque se eu colocar, por exemplo, apenas movimento e a minha personagem for muito lenta, eu posso adicionar mais rapidez para que ela faça exatamente aquilo que eu quero. Portanto, estar sempre a construir a programação e a testá-la é uma regra de ouro. Agora vamos testar. Portanto, como podem ver, teve sucesso. Está aqui a fazer alguns peões. Portanto, percebemos que a nossa primeira linha de comando funciona. Vou-vos mostrar mais duas linhas de comando importantes e que são muitas vezes básicas para jogos. Volto aqui à tecla de personagem, clico no Cycle, em Programar e na segunda linha de comando vou programar o salto. Vou associar a tecla
barra de espaços. Volto ao teclado, especifico qual é a tecla que eu quero, neste caso espaço, e associar o comportamento a esta tecla. Vou à barra de ações, mais e jump. E agora, mais uma vez, vou testar. Portanto, além de mover, ele agora também salta. Caso eu queira criar uma pista de obstáculos com uma vertente de corrida, o cycle é uma boa opção, e adicionar tanto o movimento como o salto poderia ser logo um primeiro plano para eu decidir como programar as minhas personagens e como construir o meu terreno. Portanto, ter estas ideias de o que é que eu quero fazer desde o início são muito importantes neste tipo de tarefas. Nossa terceira linha de comando vai ser dedicado a falar. Vamos imaginar que o nosso cycle acabou de ganhar uma corrida, portanto eu vou querer que ele diga qualquer coisa a respeito a isso. Vamos associar mais uma vez uma tecla. Neste caso vou associar um número 1, e vou querer que ele diga qualquer coisa como ganhei. Cada vez que eu tocar na tecla 1, ele vai dizer ganhei. Vamos testar. E aqui está. Neste caso não ganhou nada, mas talvez num projeto futuro ele já possa ser um gabarolas e dizer se ganhou ou não ganhou. Aproveito para vos mostrar também que outras opções é que poderiam ter para associar a teclas. Nem sempre temos que clicar numa tecla para que algo aconteça. Se eu quisesse que ele dissesse ganhei assim que ele passa uma meta, eu poderia definir essas condições. Se eu quiser que ele diga qualquer coisa como au, ouch, quando se magoa ou quando vai contra outro objeto, também posso definir isso, por exemplo. Vou aqui à tecla e em vez disto vou cortar esta parte, vou cortar também o teclado para que adicione a um temporizador. O temporizador implica que de x em x tempo ele irá dizer ganhei. Vou pôr o mínimo possível. Vamos testar. Portanto, ele começou logo a dizer ganhei. O tempo é tão pequeno que ele está constantemente a dizer ganhei. Eu vou adicionar mais tempo. E agora vou pôr de 2 em 2 segundos. Portanto, ele diz de 2 em 2 segundos que ganhou. Portanto, estes são os primeiros passos. Sugiro que vão explorando as várias teclas, vão experimentando aplicar cada uma das linhas de programação, sempre numa lógica de construo, experimento, construo, experimento. Porque há imensas possibilidades para construírem e só explorando essas várias opções é que também irão entendendo como melhor aplicá-las. Para vos dar uma ideia, eu poderia associar ao rato, ao toque, caso fosse, por exemplo, um jogo ou uma história com um ecrã touch, ao ver, portanto, cada vez que o cycle visse uma árvore, por exemplo, ele poderia comentá-la, ou poderia mudar de cor, ou poderia fazer outro comportamento que eu quisesse que esteja na linha de comportamentos possíveis. Temos também aqui a opção de, cada vez que ele dá um encontrão com, cada vez que ele ouve qualquer coisa, cada vez que ele chega ao fim de um percurso, que tem a ver com a ferramenta de percursos, ou até quando ele leva com qualquer coisa em cima. Podemos explorar até mais. Estas são outras condições de jogo, como por exemplo a vida. Se nós estivermos a fazer um jogo de combate, pode ser interessante que a 50% da vida ele comente qualquer coisa.
lá está. É uma questão de irem experimentando e tentar perceber o que é melhor para vocês. Aproveito para vos dar algumas dicas. Se forem ao site do Kodu, irão encontrar lá um conjunto de ideias. Podem encontrar também muito facilmente tutoriais sobre como fazer dados projetos, ou dados comportamentos, ou dadas linhas de programação. Explorem, tenham sempre uma ideia do que é que querem fazer. Desde o início, façam perguntas a vocês mesmos e aos projetos que querem fazer. Por exemplo, se eu quero fazer um jogo, qual é o objetivo, qual é o tipo de jogo, se eu quero fazer um jogo com muita história, com pouca história, com muita ação, que tipo de personagens é que eu quero que entre, que tipo de história é que eu quero contar. E isso são tudo opções que podem decidir à partida, para que quando estejam a construir o vosso projeto no Kodu, consigam fazê-lo de uma maneira mais rápida e mais dirigida. Ou então, explorem à vontade, brinquem, tentem perceber como é que cada coisa funciona, podem até aproveitar os vários projetos da comunidade para conseguirem aprender como é que eles programaram certa coisa, como é que eles fizeram dado projeto. O próprio Kodu, na opção de carregar o mundo, tem aqui lições que podem ver para criar imensa coisa. Podem até experimentar jogos que já estejam pré-definidos no Kodu. É um mundo à espera que vocês explorem. Portanto, não esperem mais e explorem. Daqui Sala do Futuro, com mais um vídeo com o tema Kodu. Até à próxima.